Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir suas palavras no Sermão do Monte. Neste vídeo eu vou falar sobre a primeira negativa da terceira parte. Não acumuleis tesouros na terra. Essa primeira sessão, essa primeira negativa, ocupa os versos 19 a 24 do capítulo 6. E esta primeira sessão está dividida em três passos: capítulo 6, verso 19 a 21, capítulo 6, verso 22 e 23, e capítulo 6, verso 24. Esses três passos, esses três elementos, encerram com um dito, uma palavra de Jesus ou um ditado, como a gente diz. Primeira sessão, então, verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Final do verso 23, portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. E final do verso 24, o terceiro dito, fechando essa sessão, não podeis servir a Deus e às riquezas. Esses três elementos, com esses três ditados, que a gente chama também de didaquê, formam, então, um conjunto do qual eu vou falar agora. Em primeiro lugar, verso 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa palavra do verbo não acumuleis, na verdade, é entesourar. Tanto entesourar aparece no verso 19 quanto no 20. A palavra acumular e ajuntar é o mesmo verbo, entesourar, fazer juntar riquezas. E esse ensino sobre a riqueza e todos os outros nessa sessão estão de uma forma imperativa. Não acumuleis, não entesoureis. Isso significa o seguinte: na construção grega dessa frase, uma negativa com imperativo, significa que as pessoas estão fazendo isso. É uma ordem para as pessoas pararem de fazer. Então, não acumuleis, não andais ansiosos, não andeis ansiosos, não julgueis, não dei pérolas aos porcos. É uma prática que está sendo feita, está sendo praticada, né, vamos dizer assim, e que precisa parar. Então, é uma exortação para que cesse essas coisas. Esse entesourar para nós mesmos aqui na Terra é contraposto, então, a ajuntar tesouros no céu. É preciso entender que essa ideia de juntar galardão no céu, que a gente vai receber o nosso galardão, não se relaciona com as nossas obras, nem com aquilo que nós fazemos, vamos dizer, as boas obras. Mas, neste caso de Mateus, é preciso perguntar primeiro o que significa tesouro, para depois poder ler. Para Mateus, tesouro tem a ver com o reino de Deus. Fala-se em tesouros materiais, mas aqui se fala do reino de Deus como tesouro. Vamos conferir lá em Mateus 13, 44, onde na parábola do grande tesouro se diz assim, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, isto é, compra aquele tesouro. Quando Jesus se depara com o jovem rico, Mateus capítulo 19, verso 21, ele diz o seguinte para o jovem: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, para Mateus, o tesouro está relacionado com o reino de Deus. O tesouro é, na verdade, o reino de Deus. Quando Jesus introduz as parábolas do capítulo 13, ele diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas.
Isso está bem relacionado com o verso 21 do texto que estamos lendo, capítulo 6, verso 21, que diz: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, o tesouro aqui não é um galardão no céu, alguma coisa que a gente vai receber lá, mas é uma forma de se falar, e a gente precisa lembrar que Mateus usa a expressão reino dos céus, é dentro do reino que essas coisas vão acontecer. O tesouro que nós devemos acumular é na nossa vida aqui em relação ao reino de Deus. E eu vou explicar por que disso. Por que que eu acho, interpreto, né, o tesouro como o tesouro do reino de Deus que está dito nessa palavra. Pelo simples fato de que a próxima sessão dessa primeira negativa diz assim, versos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. É bem enigmática essa passagem dos olhos colocada aqui, entre o não acumuleis tesouros e você não deve servir a Deus, você não pode servir a Deus e a riqueza. E por que é enigmático? Porque parece que não tem nada a ver com o que está sendo dito, nem com tesouro, nem com riqueza. Mas eu vou dizer para você que tem tudo a ver, sim. Preste atenção. A primeira palavra que a gente deve analisar aqui é a palavra bons, que aparece assim, se os teus olhos forem bons. Essa palavra aqui está mal traduzida, porque a palavra grega usada aqui é a palavra que a gente deveria traduzir por simples, ou, de uma forma melhor, sem fraude, olhos sem fraude. A raiz dessa palavra, a palavra bons aqui traduzido como bons, é a palavra generoso, ser generoso, ou generosidade. Aparece assim, por exemplo, em Romanos 12, 8. Quem contribui, contribui com generosidade. Aparece também, Paulo usa diversas vezes essa palavra, e ele usa lá no livro, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 2, quando na coleta para a igreja de Jerusalém, ele diz que a gente deve contribuir com liberalidade, isso é, com generosidade. A palavra utilizada tanto em Romanos quanto em Coríntios é a raiz dessa palavra usada aqui, os olhos bons. Então, aqui a gente deve traduzir assim: se os teus olhos forem generosos, muda bastante, né? Outro detalhe que a gente precisa atentar é a função dos olhos no Evangelho de Mateus. No próprio Sermão do Monte, capítulo 5, verso 28, a gente lê o seguinte. Nós já estudamos esse texto, dá uma olhadinha no vídeo lá. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, o seu coração já adulterou. Olhos aqui aparece como a fonte da cobiça, como a fonte do desejo maligno, de cobiçar alguma coisa. Logo no verso seguinte, se diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. É melhor que você vá para o Geena, né, sem uma parte do seu corpo, do que seu corpo ser lançado todo no Geena. Aqui, arrancar os olhos, nós já vimos isso, é uma forma metafórica de falar, né? E aqui o teu olho te faz tropeçar. Para Mateus, o olho é um problema muito sério. Ainda vamos estudar, mas eu já posso dizer para vocês, no capítulo 7, verso 3, diz assim: Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Esses são alguns exemplos de como Mateus entende o olho, como o olho para Mateus é a porta de entrada, a janela de entrada de coisas ruins, de cobiça, de tropeço, de falta de visão e de julgamento. E de onde Mateus tira essas coisas, né? Deixa eu mostrar para vocês Deuteronômio, capítulo 15, verso 9. Diz assim: Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração
nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti o Senhor, e haja em ti pecado. Observe que o fundo judaico das palavras de Mateus, que é judeu e está escrevendo para uma comunidade judaica cristã, é o Antigo Testamento. E esse texto de Deuteronômio diz que a cobiça, os olhos malignos, pode fazer mal ao próximo, especialmente ao teu irmão pobre, não dando para ele o necessário, não fazendo a remissão para ele. Isso também pode ser visto no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 22, que lê assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Em Provérbios, a sabedoria mostra que os olhos invejosos ou cobiçosos, que deseja riqueza, são olhos malignos, são olhos que cobiçam. Agora eu acho que fica um pouco mais claro por que bem no meio entre o tesouro e a riqueza, entre os versos 19, 21 e 24, as palavras de Jesus sobre os olhos fazem sentido. Aqui, os olhos devem ser generosos para iluminar todo o corpo. E o que é ser generoso? Nós temos aqui dois exemplos, né? O próprio Sermão do Monte. Jesus já disse aos seus discípulos o seguinte, capítulo 5, verso 42: dá quem te pede, não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. E capítulo 6, verso 2 ao verso 4, nós também já estudamos e fala da esmola, da generosidade, dos atos de misericórdia. Então, não acumular tesouros para nós mesmos é sermos generosos para com os outros. E isso faz parte do tesouro do reino de Deus. Isso faz parte da ética e da prática do reino de Deus, que é ser generoso. Então, se os teus olhos forem generosos, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem malignos, forem maus, aqui essa palavra já apareceu no Sermão da Montanha diversas vezes, então estaremos em trevas, o nosso corpo estará em trevas. E todo o corpo em trevas significa que nós não seremos generosos, não conseguiremos olhar para o outro com compaixão e com misericórdia. Então está desfeito aqui essas palavras enigmáticas de Jesus sobre os olhos. Os olhos são olhos generosos. E aí se completa o ciclo com o terceiro passo, ou o terceiro elemento, que é o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotar a um e fará pouco caso do outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra riqueza, em algumas traduções, é vertida como mamon. Mamon, a palavra grega mamonas, é um ídolo ligado à riqueza, do qual as pessoas servem, né? Servem como escravas. Vamos lembrar que a palavra servir, o verbo servir aqui, no verso 24, é do verbo que vem a palavra servo, escravo. Então, aqui é servir como escravo, né? É uma palavra que muitos crentes conhecem, a palavra doulos, é servir como escravo. Então, a escravidão, a riqueza é contra Deus. Ou você bem serve a riqueza e ama a riqueza, acumulando tesouros, ou serve a Deus e confia na sua graça e na sua provisão. Então, interpretando esse texto aqui de uma forma global, o não entesoureis tesouros sobre a terra leva a gente à cobiça, a querer sempre mais, a acumular mais, que é os olhos aí não generosos, olhos invejosos de cobiça, tentando acumular cada vez mais. E a sentença de Jesus é: você não pode servir a dois deuses, não pode fazer oferta em dois altares. Ou você bem ama e serve a Deus, ou você despreza e faz pouco caso de Deus
ou ama a riqueza e vice-versa. Neste caso, esse conjunto, né, está exortando, como eu disse, com o imperativo para não continuar a fazer isso. Ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver que a exortação contra a riqueza é muito presente, no sentido de acumular para si e não repartir. Hoje a gente chama isso de distribuição de renda. Até uma palavra do apóstolo que diz: aqueles que querem ficar ricos incorrem em muita tristeza, em muita tribulação, né? E cometem muitos pecados. Portanto, o que está em vista aqui está bem no meio de tesouros e riquezas são os olhos generosos. Nós precisamos olhar com generosidade para o nosso próximo e praticar com ele a esmola, praticar com ele a remissão de dívidas, o perdão, praticar com ele todas as formas de generosidade para tirá-lo da penúria. E uma última coisa que eu gostaria de dizer sobre esse texto é que ele serve de introdução para a segunda negativa. O verso 25 começa assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Então, essa introdução, por isso, né, em vista disso, o que foi dito anteriormente, não andeis ansiosos. Mas isso é conversa para o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que no próximo vídeo, que eu tratarei do Não Andeis Ansiosos, você possa estar aqui comigo. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.